programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre a Associação Comercial de Santos e Litoral Plaza, além da economia regional. Nossos convidados, Adalto Correia de Souza Júnior, diretor executivo da Associação Comercial de Santos, e Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza. Muito obrigado pela presença. Adalto, você tem uma vitoriosa trajetória no campo educacional e agora chega à Associação Comercial. Quais são os principais desafios como executivo dessa entidade? Bom, primeiro, Barroso, obrigado aí pelo convite. Eu digo que é uma sequência de trajetória, né? O ensino superior, ele de fato, ele traz, é uma escola, né? Escola no sentido literal da palavra e duplo, porque você aprende muito, então tem uma trajetória de 31 anos dentro da universidade e como vice-reitor durante também uns bons anos dessa trajetória aí junto com o Dr. Osiris Silva, que também é outro aprendizado, né? Verdade. Em cima de outro aprendizado, meu grande mestre. E aí eu resolvi fazer uma virada de carreira. Quando eu fiz essa virada de carreira, eu estava voltando para o segmento educacional, eu estava indo assumir uma instituição em São Carlos, a reitoria de uma instituição em São Carlos, e já tinha fechado e de repente o Mauro fala: Adalto, tem aqui uma proposta para você. E para quem já tinha saído de Santos, porque eu fiquei um tempo fora de Santos, não é, como executivo em São Paulo, e você sente muito, né? E eu senti demais a saída. Voltei para Santos, que eu estava em home office. Quando eu fiz essa virada, falei assim, bom, engatar, né? Já que eu estou fora de Santos, vamos lá. Então eu estava muito preparado para isso, mas não muito feliz. E aí me veio a proposta, né? Associação Comercial, que é uma casa que eu já participo, né? Há muitos anos, só que do outro lado do balcão, dentro das câmaras, da Câmara de Ensino. E de repente aí com esse convite, falei assim, Santos e Associação Comercial. Eu não tive dúvida, né? Então eu resolvi ficar, seguir minha trajetória aqui na região que eu nasci. Só que quando fala de desafio, eu acho que é uma corporação, é uma organização. E aí eu acho que não há muitas diferenças. Eu tive algumas experiências na vida, né? Quando muito jovem, na COSIPA, era uma empresa estatal. Depois universidades, que até então eram entidades, empresas sem fins lucrativos, né? Estive na prefeitura como secretário de Cubatão. E depois, na universidade, dentro de uma empresa de sociedade anônima de capital aberto. Então, eu vivi esse mosaico, te dá uma experiência muito grande. Então, eu enxergo o desafio da associação comercial como um desafio corporativo. É uma organização que precisa crescer, presta serviços muito relevantes para a sociedade. Muitos não conhecem a associação comercial, entendem às vezes que ela às vezes até o nome comercial é complexo, né? Porque ela não atende os lojistas, quase que é uma entidade empresarial de 150 anos e carrega esse nome com muito orgulho. Mas as pessoas não sabem o que ela faz. Então há um desafio muito grande. E esse desafio é um desafio como de qualquer outra organização. Eu prefiro encarar dessa forma, com a experiência de uma estatal, de iniciativa privada, de entidades sem fins empresas sem fins lucrativos, como foram as universidades, e algumas ainda são, e agora na Associação Comercial, que é uma entidade de direito privado, porém uma associação. Isso eu acho que vem rechear essa jornada de experiência, mas encaro como uma organização, como outra qualquer, que tem lá seus desafios, metas e vamos crescer.
Muito bom, sucesso nessa nova empreitada, né? Martinho, meu amigo, meu colega de bancadas aí, alguns programas de web, de rádio, né? Hoje aqui no nosso programa é um prazer tê-lo aqui. Qual o principal aprendizado que ficou nesse período, né, de pandemia, principalmente com relação ao Litoral Plaza? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Estar aqui à frente da Constru Business é de grande importância, né? É um veículo muito importante que a gente acompanha aqui na região, trata questões da região. E dizer um pouco do que aconteceu, do muito que nos impactou, mas um pouco do que aconteceu, de forma resumida, em pouco tempo, a gente vai tentar passar aqui um panorama. Foi um desafio bastante grande, desde que nós recebemos a notícia lá, né, em março de 2020, onde estaríamos com as portas fechadas e apenas o que era tido como essencial em funcionamento. A partir daí, um gigante, como é o caso do Litoral Plaza, e digo, os demais shoppings e comércio de rua, teve que se reinventar a partir desse momento, porque nós não fazíamos ideia de que isso seria tão longo como acontece até hoje. Nós estamos atualmente em fase ainda restritiva, com 80% é verdade, mas vamos voltar um pouquinho no passado que nós tínhamos 0 e só os essenciais em funcionamento. Dos nossos negócios, 25% são tidos como essenciais. Hipermercado, atacarejo, loja de animais, pet shop, melhor dizendo, a área de saúde também, quando nós temos uma central importante de saúde, alguns serviços documentais funcionando em atendimento ao público, também de forma restritiva, com quantidade de pessoas, com controle de pessoas e também com regime de horário reduzido, mas nós tivemos que funcionar, fazer o negócio funcionar. Os lojistas ficaram tanto quanto preocupados, porque imaginava-se retornar quase que de imediato, isso não aconteceu, nós tivemos que atuar fazendo funcionar a relação lojista-cliente de alguma forma. E nós, através do delivery, que era liberado, e também do drive-thru, que nós criamos dessa relação, nós conseguimos estabelecer uma forma do lojista, melhor dizendo, do comerciante, movimentar os seus produtos. Nós enfrentávamos uma Páscoa naquela ocasião, e era com tristeza que nós víamos aquele estoque de ovos de Páscoa já colocado na loja, como é o caso de uma loja de departamentos que é bem significativa. Posso, muito obrigado. Lojas Americanas já estava com túneis de ovos de Páscoa e outras lojas também, como é o caso da Copenhagen, Brasil Cacau, Cacau Show, totalmente estocados, mas impedidos de vender. Então, o que foi feito? Nós demos toda a estrutura para que esses lojistas pudessem fazer da sua Páscoa uma Páscoa melhor possível. E, de fato, os estoques foram, a movimentação foi acontecendo e resolvemos uma questão que era para aquela época. A partir daí, nós criamos uma relação, como eu disse, com o cliente, através do drive-thru, e não parou por aí. Nós sabíamos que as pessoas estavam em casa e esperando por algum convite, ou um convite com total segurança, nós fomos os primeiros aqui no Brasil a trazer o sistema Cine Drive-In. Através da parceria com o nosso operador de cinema, que é a Cinesystem, que tem a sua matriz aqui no Paraná, em Maringá, eles entenderam a proposta, nós criamos uma estrutura, só que antes nós consultamos a Prefeitura de Praia Grande, a Prefeitura de Praia Grande validou, certamente com todos os cuidados protocolares, e junto com o Fundo Social de Solidariedade, nós realizamos, estendemos 15% de todo o faturamento da bilheteria e conseguimos viabilizar um entretenimento numa época onde todos estavam em casa, e o entretenimento era um entretenimento online, Barroso. Eu posso te dizer aqui, né, resumidamente, foi um período de muito desafio, de muita criatividade, e de muito trabalho, mas que nós conseguimos passar com uma movimentação, mesmo que uma movimentação baixa, mas conseguimos superar esse período, que foi o período inicial de 100 dias que nós ficamos com tudo praticamente fechado. E agora, nessa segunda onda, nós tínhamos um pouquinho mais de experiência e consciência da forma que nós devíamos tratar, sem descuidar dos cuidados do cliente frequentador, nós conseguimos valer aí
um período de uma relação melhor de aproximação com o cliente. Mas o que foi fundamental para isso? E aí entra o lado empresarial do negócio. Foi a nossa política flexível, de flexibilidade junto aos nossos lojistas. Nós temos o Litoral Plaza, é importante colocar aqui, ele possui aproximadamente 300 operações entre lojas e serviços. Da maior operação, que é o hipermercado, para as menores operações, que são quiosques, passando por serviços e outras frentes também, como saúde, educação. Então, nós tivemos ali uma política flexível e passamos para o lojista naquele momento que estava desesperado, com os caixas esgotados praticamente. Nós dissemos, olha, lojista, você se preocupa com as suas questões, folha de pagamento, utilize inclusive o crédito que o governo federal está estendendo, uma relação que valeu 70% à federação, 30% o empresário. Utilize-se também das linhas de crédito, dentro das possibilidades, apesar de que as linhas de crédito, vamos colocar o Pronamp aqui, com uma certa dificuldade, porque você fazer uma análise creditícia e ter um lojista com crédito totalmente zerado, negativo de multas ou negativo, né? Um crédito negativo, isso é uma coisa normal aqui. Então, muitos foram impedidos. Priorize seus fornecedores e deixam as contas do shopping por conta do shopping. O que nós fazemos? Ao longo dos anos, nós temos um planejamento. O planejamento é fundamental. Eu estava ouvindo os arquitetos aqui num programa anterior que você exibiu, falando a respeito de planejamento. E isso, para o nosso mundo de negócios, ele é fundamental, porque esse planejamento permitiu uma linha de reserva importante para ser utilizada, para ser startada num momento como esse. Então, todas as despesas de aluguel, de condomínio e encargos específicos, nós falamos de luz, de energia elétrica, de água ou de gás, nós colocamos o valor à frente dos lojistas, pagamos por isso e, no momento mais oportuno, foi cobrado dos lojistas de forma parcelada de acordo com o seu fluxo de caixa. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a Associação Comercial de Santos, Litoral Plaza e Economia Regional. Nossos convidados, Adalto Correia de Souza Júnior, diretor executivo da Associação Comercial de Santos, e Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza. Adalto, quem pode fazer parte da Associação Comercial de Santos? A associação ela é composta de empresas, ela nasce originariamente com o segmento do café, mas segmento portuário, e hoje nós temos construção civil. Ontem, inclusive, tive uma reunião com o Ramon, construção civil, nós temos instituições de ensino, turismo, né, comércio como um todo, serviços, segurança, saúde, enfim, são câmaras, e elas são compostas por câmaras. E a riqueza disso é que as câmaras, elas têm o objetivo de discutir entre si os problemas, não só do seu segmento, mas tem a oportunidade também de, diferentemente de um sindicato que tem um assunto mais específico, de ter uma discussão transversal, de entender o que está acontecendo com navegação, de entender o que está acontecendo com o setor exportador, com o setor de café, enfim, com o agronegócio. E essas informações, esse é o grande desafio, essas informações se transformarem em valor para todos os segmentos, né? Como é que a associação tem essa capilaridade, portanto, essa possibilidade de integração. Lembrando também que a associação comercial, ela também tem produtos e serviços, como o exemplo, os certificados de origem, certificado digital, né? Então ela emite lá o CPF, CNPJ como certificado digital e tem o certificado de origem, certificado de origem do café, a OIC, certificado de origem ALAD e Mercosul, que são específicos, né, para negociações de exportação para a América do Sul, e certificado de origem comum, mundo árabe e assim por diante. Então,
É importante que todos saibam que a associação comercial ela faz parte da cadeia de produção do segmento de exportação. E ela tem esse papel muito importante, além do setor de café, de classificação de café. Então nós temos contrato, por exemplo, com a B3, com a Bolsa de Valores, onde nós recebemos as amostras e também fazemos a arbitragem, né? Quando há dúvida com relação à qualidade do café ou à checagem, que de fato o café que está sendo exportado, comercializado, é daquela marca. Então nós temos um departamento e especialistas que ficam lá o dia inteiro fazendo, né, a torra, a moagem e a experimentação para definir o grau do café, a qualidade do café. Então nós emitimos esses certificados também. Bom, e a associação defende os interesses dos associados dessas câmaras, junto à prefeitura, o estado, o governo do estado, federal, ou fica mais só na nossa cidade? Não, ela já não é mais de Santos há um bom tempo. Vamos lembrar que parte das empresas que hoje compõem estão no Guarujá, não é? Muitas em Cubatão, mas nós temos empresas aí no interior do país, em Minas, não é? Varginha, Guaxupé, enfim, espalhados pelo Brasil. Até em Manaus há empresas que são associadas. Então, vamos deixar claro, ela não defende o interesse somente do associado. Ela é uma entidade que está para defender o desenvolvimento regional. Então, ela está muito focada em vários assuntos da nossa região. Muito bom. Martinho, quantas lojas, quantas pessoas circulam pelo complexo, né? E tem algum plano de expansão? Olha, boas perguntas, Barroso. O Litoral Plaza, ele atende mensalmente a 500 mil carros aproximadamente. Isso gera nos nossos corredores um impacto de 1,5 milhão de pessoas mês. Se a gente tratar aí quase a Baixada Santista inteira que circula pelos nossos corredores. Obviamente que a gente tem a frequência, daquele que tem frequência diária, daquele que tem frequência semanal e daquele que tem frequência mensal, isso de acordo com o uso do shopping. Nós temos 300 operações entre lojas e serviços, porque shopping hoje não é apenas loja e praça de alimentação, mudou muito o conceito. O conceito é novo, o conceito é de provocar experiências. A praça de alimentação é grande atrativo, as diversões também, e é nisso que nós vamos investir, provocar experiência, um novo conceito. Nós estivemos em visita nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente nos Estados Unidos, para buscar inspiração, né? É importante porque os Estados Unidos, ele enfrenta com um pouco mais de tempo, o comércio digital. Então, nós fomos entender como é que os shoppings, o segmento de shopping centers tem lidado com isso. E o que tem acontecido? Por surpresa nossa, o comércio digital, ele tem sido mais uma forma de relação com o cliente. Estivemos em alguns shoppings, principalmente da Califórnia, na região de Los Angeles, onde a Amazon possui a Amazon Books. A Amazon Books ela é uma loja criada para que aquele cliente da Amazon, cadastrado na Amazon, pode fazer uso dos 200 itens mais vendidos dentro da Amazon, fazer uma experiência técnica, uma experiência com o produto e a partir daí fazer a compra, aquisição ou não. E isso está dentro dos shoppings. Veja que é o físico se apropriando, se unindo com o digital. E é isso que nós traremos para cá com novos investimentos, principalmente voltados para entretenimento e gastronomia também, para provocarmos a experiência dos nossos clientes frequentadores. Muito bom. Adalto e Martinho, como devemos trabalhar a importância do comércio local para fazer a economia regional girar? Olha, eu vou falar da cidade, vou falar de Santos, que é a cidade sede da região metropolitana da Baixada Santista. Então, nós precisamos, acho que primeiro entender, aí eu vou falar enquanto economista, que sou, entender a importância da nossa região. Primeiro que se a Baixada, se Santos deixasse de existir, fazer uma suposição, né, abstrata, absurda, você afetaria a produção nacional imediatamente, né? Então você, e às vezes o santista metropolitano, as pessoas que vivem aqui na nossa região, dos 9 municípios, não tem muita consciência
dessa grandiosidade. Então nós temos uma conexão muito forte com a economia do Brasil. Se o agronegócio expande, a região avança. Se o agronegócio entra em crise, nós temos problemas. Se a indústria exportadora, né, se nós temos problemas de câmbio, isso afeta a nossa região. Então, é importante entender o quanto essa ligação nevrálgica com o mundo, com o Brasil e com o mundo como um todo, o que nos torna uma região muito especial e diferenciada. Agora, com relação ao nosso comércio, bom, se nós temos um nível de renda médio extremamente elevado e uma região sofisticada, não é? Porque há uma maldição de você ser vizinho de São Paulo. Todo mundo que é vizinho de São Paulo, uma comparação, São Paulo é muito melhor. São Paulo é a quinta maior metrópole do planeta. Então, nada se compara a São Paulo. Então, isso parece que nos torna menor do que efetivamente nós somos. Nós somos, na realidade, um grande vizinho de São Paulo e São Paulo se orgulha de ter a Baixada Santista como vizinho. Não é? Mas nós olhamos para o Planalto como com um olhar de inferioridade. E, pelo tempo que eu passei em São Paulo, quase 4 anos, e voltando, o que tem lá, tem aqui. Não é? Então, você privilegiar o comércio daqui, fazer essa economia circular, ela é fundamental. O grande problema que nós temos, né, uma das vertentes de problemas, é que como nós temos empresas de cunho nacional, multinacionais aqui, elas também têm compras centralizadas. E, às vezes, quando você faz esse tipo de demanda, por exemplo, de abastecimento de navio, isso acaba vindo de outras regiões, não é? Mas é fundamental. Uma economia, ela cresce quando as pessoas enriquecem. O enriquecer não significa ficar rico, mas quando as pessoas passam a ter mais renda, quando a massa salarial aumenta. Essa massa salarial aumentando, a sociedade como um todo ganha. Por isso que é importante jogar o dinheiro para dentro. Eu sempre procuro fazer isso, né? E os construtores também. Eu compro 90% dos produtos aqui ou através de revendedores de Santos. Pelo menos o comissionamento fica na nossa cidade, porque não há necessidade de comprar material fora, a não ser quando não tem, que a gente é obrigado a fechar diretamente da produção. Mas acho importantíssimo retroalimentar o sistema para gerar renda, porque são essas pessoas que vão comprar um apartamento, que vão jantar nos restaurantes, que vão comprar nos shoppings, né, Martinho? Eu concordo com o que o Adalto fala, como quando ele coloca que boa parte do que tem na capital, falando de São Paulo, do que tem na capital nós temos aqui. Nós vivemos, eu vou entrar um pouquinho, nós vivemos num planeta que a tecnologia ela diminuiu distâncias e numa economia globalizada, isso já não é novidade. O que nós temos que fazer para a região, para a Baixada Santista, é atrair essas marcas internacionais, nacionais, que nós temos, e estaduais e regionais, fazer com que essas marcas regionais, elas cresçam, elas se multipliquem aqui na Baixada Santista e que as marcas de projeção nacional e as marcas internacionais sintam-se atraídas pela região. Uma região que eu concordo também com o que foi dito, é qualificada. Tem um público qualificado. Morar em Santos é uma das cidades mais caras, dentre as cidades do Brasil, né? Mas nós temos, pensando em Baixada Santista, um público bastante qualificado e que tem um potencial de consumo forte. O que nós precisamos é promover negócios, atrair marcas, atrair negócios, porque a partir daí nós conseguimos fazer com que o que a gente incentiva muito, consumo no comércio local, nos prestadores de serviços locais. Mas para isso, Barroso, nós precisamos criar condições para que os negócios daqui, os empresários e as empresas daqui se multipliquem aqui e que também a Baixada Santista se torne cada vez mais atraente nos olhos desses investidores. Volto a dizer, sejam investidores de projeção nacional, sejam investidores internacionais também. Muito bom. Uma pergunta também para o Adalto e para o Martim. Como o setor produtivo e o poder público, eles podem unir forças em prol da retomada econômica? Há um projeto, aproveitando que estou aqui no canal Constru Business, há um projeto de revitalização de Santos, que é um projeto já de muitos anos, né? Então, vou dar um exemplo bem pontual. Então, o projeto está novamente na pauta, novamente pela fatia que eu conheço, porque voltei agora e acabei de assumir essa posição. E há um projeto, por exemplo, para 15 de novembro.
É um projeto da prefeitura de transformar aquilo num bulevar. O que a associação comercial está fazendo? Nós estamos com um projeto do nosso estacionamento, edificar uma construção ali com empresas da região, ok? Edificar um estacionamento com um rooftop, inclusive um restaurante no alto, e a nossa biblioteca, nossa antiga biblioteca, que é aquele imóvel histórico ao lado da associação comercial, locar para a Prefeitura de Santos, que tem uma política de trazer todas as secretarias para o centro histórico, né, num sentido de repovoar. Então não adianta simplesmente dar incentivo, tem que ter o ato. Então eu acho que essa parceria entre o público e o privado que vai levar. Essa consciência é muito importante, porque normalmente nós estamos esperando o que o setor público pode fazer por mim. Acho que a questão hoje é o que nós podemos fazer juntos, essa sinergia entre público e privado e a velocidade de público e privado que vão garantir que a gente cresça e se desenvolva com qualidade. Muito bom, Martinho, nós temos um minuto. Queria que você comentasse isso, o setor produtivo e o poder público unindo as forças. Como economistas que somos, né, soube agora, a gente se preocupa muito com a questão tributária. Logicamente que se o poder público nas 3 esferas, principalmente na federal, criar incentivos tributários, uma carga mais adequada para cada perfil de público, ou seja, aquele que tem maior renda é mais tributado, aquele que tem menor renda é menos tributado, e tirar o peso da classe média, isso a gente já consegue estabelecer uma relação melhor. Esse é o papel fundamental, do meu ponto de vista, para o poder público. Agora, a iniciativa privada é isso mesmo. Nós temos bons projetos, é colocar em prática esses projetos. Nós temos arquitetos e engenheiros renomados aqui na região, que não atuam apenas aqui na região e sobem a serra também, maneira de dizer, costumo dizer, pela qualidade do trabalho. É colocar em prática projetos como esse, como a gente vê aqui na Tolentino Filgueiras, que é um projeto, em princípio, simples, mas que atrai muito, agrada muito ao morador aqui da Baixada Santista. Isso mesmo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, só para comentando, né, o Martinho, lembrar a importância do prefeito Mourão pelo desenvolvimento da cidade. Ali foi uma grande parceria do desenvolvimento, ele criou um ambiente para que as empresas pudessem se desenvolver e as empresas desenvolveram a cidade. Então, é o exemplo perfeito aí dessa pergunta, e o Mourão vai estar aqui no nosso programa em breve. Vamos para o final do nosso programa. Quero agradecer muito a presença do Adalto e do Martinho, quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.